Recording in progress. Olá, e seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Isso daqui é a palestra da mentalidade positiva. Nós tivemos recentemente uma palestra, quinta-feira passada, com a mentalidade positiva e economia comportamental, né, na Assembleia Legislativa do Amazonas. Com esse tema, então, vamos dar início. Então, como que eu vim a me interessar, né, por esse assunto, mentalidade positiva? O meu primeiro contato com a mentalidade positiva foi em 2018, através do livro de Napoleão Hill, né, Quem Pensa Enriquece. Não é um livro fácil para ler, fácil de ler, de entender, e toda vez que eu leio novas ideias, novos insights, novo entendimento, né? Creio que é assim para todos os livros. E então ele diz assim: um livro que vai mudar não só o que você pensa, vai mudar o modo como você pensa. Napoleão Hill, foi um jovem jornalista e foi contratado por um dos bilionários da época em que ele viveu, que era jovem, para ir visitar outros bilionários como ele e, e ver o que eles tinham em comum, né, esses milionários, e fazer uma filosofia do sucesso com o que ele coletasse. E foi o que ele fez. Ele passou alguns anos sem receber, mas para poder fazer essa filosofia do sucesso e viver também, né? Daí ele criou vários livros, não só Quem Pensa Enriquece, existe um manuscrito, né? Um manuscrito da filosofia do sucesso. Tem tem atitude mental positiva, se não me engano. Tem vários outros livros dele, né? De Napoleão Hill que ele coletou nesses anos todos que ele passou pesquisando esses grandes homens que existiam no tempo dele. Então, depois de me deparar com aquela filosofia, com o livro de Napoleão Hill, com as ideias dele, eu comecei a querer a, a fazer alguma coisa, né? Não bastou só eu compreender, entender, ter conhecimento da filosofia de Napoleão Hill e eu queria fazer alguma coisa. Então, aqui a gente começou com um grupo de mulheres, né? Primeiramente era minha irmã que dava as palestras, né? Aqui ela com a gente, né? O grupo de mulheres. Aqui já foi um evento onde eu atendo, né? Com as mulheres. Aí a gente teve a ajuda da psicóloga Jaqueline e alguns serviços de estética, né? Tem até uma moça aqui com uma máscara. E aqui e tinha também produtos da Mary Kay, né? Pela Maiara. E aqui nós tivemos um outro encontro com as mulheres. Já aqui nesse grupo entrou a Silvia e a Glória, né? Psicóloga Glória, que já fazia parte desse grupo aqui no começo.
E aqui já entrou já a Silvia. Então, eu não falava até aqui, né? Só caladinha, só reunindo as mulheres. A maioria daqui são minhas conhecidas, minhas clientes, né? E, inclusive, é, as meninas, né? Uma é minha prima, outra é minha melhor amiga e essa daqui é minha irmã, né? E então nós fizemos esse grupo para falar com mulheres sobre autoestima, autoimagem, autocuidado, tá bom? E aqui em setembro de 2019, né? Já no grupo das mulheres, tinha uma grande parte de professoras. E por meio de uma delas, nós tivemos convite para ir a uma escola. E nós fomos a uma ou duas escolas. E nós fomos. E daí foi aparecendo outros convites. E nós fomos também, né? Aqui já, em setembro de 2019, eu já comecei a falar, né? A psicóloga Jaqueline falava a primeira parte, né, sobre como é a história do Setembro Amarelo, que foi por que dia 10 de Setembro Amarelo, ou por que dia 10 de setembro, né, é a data do Setembro Amarelo, e por que ele é ligado ao suicídio, né? Nós temos o conhecimento de que um jovem que tinha um Mustang amarelo cometeu suicídio dia 10 de setembro. E então os amigos e familiares começaram a usar as fitinhas amarelas. E foi por isso que a data do Setembro Amarelo é dia 10. E eu entrava com a segunda parte, né? Ela dava também, né, as dicas como psicóloga, como para procurar ajuda, né, com psiquiatra, psicólogo, os especialistas. E eu entrava com um sentido de vida. Naquele tempo eu ainda não tinha feito a minha especialização, né, no meu MBA em Neurociência e Psicologia Positiva no Desenvolvimento Humano, que foi onde eu me deparei com o sentido de vida com esse nome, né? Mas aqui eu já falava sobre, que é sobre a minha história de vida, né, até ali. E então finalizando 2019, começou várias coisas na minha vida pessoal, particular, acontecerem. Muita coisa aconteceu. Não foi fácil passar, mas passei. E depois, início de 2020, começou o Covid. Então a gente tive que lidar com isso tudo acontecendo, tudo junto. E abril de 2020, minha mãe veio a falecer. E ela que cuidava de todos e de todas. E as duas pessoas que eu mais tinha confiança, que eram meu esposo e minha mãe, foram tiradas de mim, né? Saíram por um momento, meu esposo saiu por um momento. E a minha mãe saiu, né? Falecendo. Mas foi um recado dado, né? A confiança tinha que vir de mim, não dos outros, a minha voz. Então eu tinha que ter mais confiança em mim. Então, nesse período eu vi que a minha vida estava sendo tratada, como eu estava sendo tratada no meu interior, né? Com a parte da humildade, da confiança, né? Entre outras coisas. Aí já em 2022 nós tivemos o 2021, entrei para o meu MBA, né, de Neurociência e Psicologia Positiva no Desenvolvimento Humano, 12 meses, né, de pós-graduação, especialização, e aqui 2022 já tinha conteúdo para dar alguma coisa sobre a psicologia positiva, então eu fui a uma escola convidada a fazer uma palestra para professores, né, em uma escola pública. E aqui, 2023, começo com as reuniões online. Então, isso é mais para vocês compreenderem como que foi, né, a minha chegada até a mentalidade positiva.
Então, aqui nós começamos. Reduzir a infelicidade é diferente de aumentar a felicidade. A diferença fundamental entre as duas abordagens é que reduzir a infelicidade se concentra em eliminar o negativo. Ou seja, o foco, quando eu me concentro em eliminar o negativo, o foco está no negativo, né, Giovana? Porque não tem como falar, não pense no elefante amarelo. Aí você vai pensar no elefante amarelo. A mesma lógica. Enquanto aumentar a felicidade se concentra em cultivar o positivo. Aí sim, o meu foco vai estar no positivo. E eu quero fazer uma pergunta a vocês. Para a gente chamar um Uber, a gente precisa responder uma pergunta, né, que está aqui. Para onde nós vamos? Não tem como eu chamar um Uber sem ter para onde ir, não é mesmo? Então, sempre a primeira pergunta é para onde ir, né? Para onde? Aí lá você coloca Suma uma Park Shop. Então, o motorista vai vir até você e o aplicativo do Uber vai fazer um trajeto até o Sumaúma Park Shop. Nesse trajeto que o Uber vai fazer, pode ter alguns imprevistos, né? O pneu furado, acidente, obra, desvio, e ele vai recalcular a rota. Ele vai fazer uma nova rota. E então é só você entrar no carro do Uber e o Uber te leva até o seu destino. E é assim na nossa vida. A gente tem que ter para onde ir, aonde você quer ir, ou quem você quer se tornar. Você deve ter esses projetos de vida, seu projeto de vida, né, para que o seu cérebro trace a rota. Às vezes a gente só tem que saber o que, o como ele vai aparecendo no nosso dia a dia, enquanto nós vivemos, como nós vamos já ver aqui na história do espanador, né? A gente tem que saber para onde a gente quer ir, o que, o como vai aparecendo. Mas lógico que a gente deve ter, né? For melhor para a gente tem que ter metas, né? Tem um traço objetivo e a gente tem que ter as metas para alcançar nosso objetivo. Aqui é a história do espanador. Numa sexta-feira, à tarde, conversando com uma das minhas clientes, que inclusive mora ao lado da minha casa, minha vizinha, e ela falou: Débora, eu queria tanto um espanador que lá em casa está cheio de teia de aranha. Então a conversa rodou, né, sobre limpeza, espanador para lá, espanador para cá. E quando foi numa terça-feira, eu ouvi um barulho estranho, né, de um homem gritando no meio da rua. Aqui sempre, na nossa rua, aqui sempre passa pessoas vendendo coisas. E nesse dia eu vim ver o que era, porque eu não estava entendendo o que ele estava falando. Quando eu encostei aqui no meu portão, eu vi que o rapaz do espanador que vende espanador estava dobrando a rua e a minha cliente que estava aqui sexta-feira querendo um espanador estava do outro lado da rua, com a bebezinha dela no colo. Aí eu vi aquela cena, né? Eu vi aquela cena. Aí, quando foi mais tarde, depois de ter pegado minha filha na escola, essa minha mesma cliente, minha vizinha, estava na frente da casa dela com a filha e a mãe dela. Aí eu perguntei dela, fulana de tal, tu comprou o espanador? Eu sabia que não, mas eu queria ouvir a resposta dela. Aí ela, não, menina, não tenho sorte para isso. Aí eu, eita, não fala que não tem sorte, né? Mas você não teve a ação necessária para adquirir o espanador. Mas eu compreendo que tu estava esperando, acho que o Uber com a tua filha no colo, mas se realmente isso fosse uma prioridade na sua mente, você teria parado tudo, feito alguma coisa, mas teria adquirido aquele espanador.
Ela é mesmo, né? Não sei o quê. Aí tá, outra vez ela veio, ela marcava muito próximo, né? Os procedimentos muito próximo um do outro, porque ela tinha bebezinha pequena e ela fazia por partes, né? Coisas no corpo dela, que eu atendo a parte estética também. E eu sou tecnóloga em estética, né? Então eu trabalho com depilação, limpeza de pele, design de sobrancelha, etc. Massagens. Aí tá, ela veio mais uma vez, a gente conversou sobre outras coisas e na outra vez ela já marcou para outra vez, né? Não me lembro que dia foi, mas ela marcou 5 horas da tarde. E eu, nesse dia, estava ainda atendendo uma outra cliente antes dela e eu estava agoniada, porque eu não ia terminar a tempo. Então eu peguei meu celular, quando eu peguei meu celular, ela já tinha mandado mensagem. Eu ia mandar mensagem para ela esperar mais um pouco, né? E ela já tinha mandado mensagem: olha, Débora, eu vou me atrasar um pouquinho porque o meu esposo ainda não chegou para ficar com a neném. Aí eu, tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Meu Deus, agora, será que o som tá saindo? Porque eu não tô vendo ele. Ah, tá saindo. E então tá. Então eu consegui atender minha cliente, que eu estava atendendo mais tranquila. Depois de acabar de atender ela, eu estava limpando a maca, né? No local onde eu atendo. E então eu ouvi minha filha falando: Mãe, chegou. Quando eu abri a porta, tava a minha vizinha, minha cliente, e de um lado, e o cara do espanador do outro, né? Aí eu falei pra ela, olhei pra ela, agora tu vai comprar o espanador. Ela meio que balançou assim, que eu nem pensei se ela tinha dinheiro na hora, mas foi o que saiu e ela comprou o espanador. Aí eu agora, quando tu vinha com essa, falando que tu não tem sorte, que as coisas não acontecem, olha pro espanador e lembra da história. Como é que aconteceu? Aí tá. Então, a gente tem que ter um desejo, né? Tem que ter para onde ir, uma visão de futuro positiva. É isso que eu quero falar com a história do espanador. E o espanador era o desejo dela nessa história, né? A visão de futuro positiva nós temos que ter. Nós vivemos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo local, né? Esse é o Cronos e é o agora, onde nós deveríamos viver em estado de presença ou atenção plena no presente, em vez de estar no passado, né? E quando a gente fica muito no passado, a gente fica, a maior parte das vezes, deprimido, ou quando a gente está muito pensando no futuro, a gente fica muito ansioso, né? Então a gente tem que estar, na maior parte do tempo, ou deveria estar com a atenção plena no agora. A presença, né? Presente, corpo, alma, espírito presente. E não sequestrado ou distraído, né? Passando ali o coisinha do celular, né? Para cima, só vendo vídeo distraído, fora da realidade. E quando nós vivemos nesse estado de presença no Cronos, né? A gente percebe, tem mais chance de perceber o tempo oportuno, onde nós deveremos ter a ação necessária, ou Kairos, né? É, onde nós temos o nosso cavalo alado passando. Então, nós devemos ter nossa visão de futuro positiva, viver em estado de presença no aqui e agora e a ação necessária quando nós percebemos alguma oportunidade. Às vezes, acontece comigo também de eu fazer alguma ação e não diretamente com aquilo que eu quero, né?
mas isso me leva àquilo que eu quero, mas porque eu tenho uma visão de futuro positiva e eu mantenho sempre o meu foco alimentado dela, né? E outras vezes acontece de que eu fico atraída por alguma coisa ou alguém. E dali vem, ou tem partes daquele meu quebra-cabeça para me construir o que eu quero. Então a gente tem que prestar atenção em como é que eu me sinto atraída. Vou dar o exemplo de como eu entrei no meu MBA, né, de psicologia, de neurociência e psicologia positiva. Quando eu vi a chamada no Instagram, que foi que eu vi a chamada desse curso, o meu coração quase saiu do meu peito e abraçou a tela do computador. Esse é a sensação de quando eu me sinto atraída por algo ou por alguém. E deu certo. Por isso que eu estou aqui também. Faz parte da minha missão. Então é para a gente mirar lá no nosso objetivo, no nosso desejo ardente, mas focar a atenção plena aqui no agora. E aqui é a foto da mente, né? A foto da mente, deixa eu explicar. Nós temos a mente, essa bolinha aqui dividida, a mente é dividida aqui nessa foto, em mente consciente, onde eu penso, né? A nossa mente é racional, que tem acesso ao consciente aos cinco sentidos, né? Tá aqui os cinco sentidos, que são nossas anteninhas, que nós experimentamos esse mundo aqui em que vivemos, e é por meio dessas anteninhas que nós captamos, né, informações do nosso mundo exterior. E ela e aqui temos a mente subconsciente ou a mente emocional, né? E que guarda as nossas memórias, nossos traumas, né? Tá tudo aqui, desde nós na barriga da mamãe, né? E quem é que toca a fita na nossa vida? É a mente subconsciente. É a mente subconsciente que direciona o nosso foco e nós temos a nossa percepção particular do mundo, né? E muitas das vezes, é a nossa mente subconsciente, né, que nos traz resultados. Ou seja, aqui no nosso mundo mental está a causa, e a nossa causa é invisível, porque é a mente, ninguém viu a mente, né? Essa é só uma foto que representa uma mente. E o efeito é visível, que é no corpo, na matéria, né? No nosso mundo exterior. E que nos dá os resultados. E geralmente, quando a gente anda nesse mundo inconsciente dessas informações, que meu subconsciente direciona a minha mente consciente, né? Coletando dados através dos meus cinco sentidos, em aparelhos, TV, celular, games, nossas experiências, ambiente, qualquer que você faz parte, cultura, o local onde você vive, amigos e familiares, né? Vai coletar para reforçar minha programação aqui, né? E geralmente a gente é ignorante do que a gente tem no nosso subconsciente. Ou você é consciente, né? A maioria está inconsciente. Para onde direciona o foco? A maioria está inconsciente, porque aquilo que a gente põe o foco, aquilo cresce, né? Então, se você não tem uma visão de futuro positiva, para onde está indo o seu foco? Está disperso. Ou você tem um foco inconsciente para coisas que não são tão boas assim. E no lado da ignorância, nós temos a preocupação, a dúvida e o sentimento e a emoção do medo, né? E quando nós nos tornamos conscientes,
né? Que vem pelo meio do conhecimento, né? A gente tem, a gente começa a ser mais consciente de onde eu vou focar minha atenção, né? E vou ter menos dúvida, menos preocupação e mais fé. E eu começo a reprogramar a minha mente subconsciente, direcionando ela para aquilo que eu realmente desejo. Então, a nossa mente muda o foco, né? E a gente começa a perceber no nosso mundo material, físico, aquilo que faz parte daquilo que a gente quer, desejo, né? E vem para nossas mãos, né? Nós temos o efeito visível. Então, aqui nós temos os dois modos de pensar. Um modo negativo, que permite que as aparências das coisas e circunstâncias controlem os nossos pensamentos, ou seja, eu estou vivendo a ignorância aqui. Então, os meus resultados atuais causam os meus pensamentos, que causam emoções, que causam ações, e ela vai se retroalimentar tudo de novo. Então, ela vive um loop infinito, né, nessa mente de ignorância. E quando a gente tem conhecimento dessas coisas, a gente passa a pensar de modo diferente. Pensa no que quer pensar, independente das aparências, né? A fé é o quê? O que é a fé, Giovana? Olha. Vemos. Isso. Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos, né? A Giovana disse. Então, é viver desse modo, entendeu? Então, pensa no que quer pensar, independente das aparências. Então, nós temos pensamentos e ideias que causam emoções, que causam ações, que produzem um resultado. E a gente vai criando, né? Isso é o uso da nossa mente criativa. Todos nós somos desse jeito. O problema é que a pessoa que não conhece, né, sobre isso. E então aqui o Marcelo Pimenta fala, você pode conseguir identificar qual mindset ou qual mentalidade está operando em uma determinada situação. E se precisar, pode de forma intencional usar um outro mindset para superar obstáculos e barreiras. Tá bom? E aqui, segundo este autor, Lamb, existem dois princípios básicos para aprender e aplicar que farão toda a diferença no mundo. O que acreditamos é o que vivemos, o que acreditamos é o que vivemos. Então, na minha mente subconsciente, eu tenho minhas crenças e aquilo que eu tenho como crença lá, que muitas das vezes eu não tenho consciência do que tenho lá, eu vou viver na minha vida. Quando mudamos aquilo que acreditamos, quando reprogramamos a nossa mente, mudamos a forma como vivemos, certo? Então, passamos a pensar de um modo diferente, assim como lá no livro de Napoleão Hill fala. E dois, aquilo com que saturarmos nossos corações e mentes é o que vamos acreditar. Aquilo que alimentarmos nossos sentimentos e emoções, né? E os nossos pensamentos, né, é o que vamos acreditar, entendeu? Então, eu vejo um urso chegando, quem que está me controlando? Lógico que eu vou ter uma emoção de susto. Isso não é pensado, isso é reação fisiológica, né? Mas quando eu raciocínio, raci- me embolei aqui no nome, mas não é mais reação. Estou pensando, né? Ali, lógico que ou é sair correndo, ou é, sei lá, fazer alguma coisa, subir
uma árvore, mas o urso sobe em árvore também, né? Né, só para colocar um exemplo aqui de como a gente se deixa levar pelas coisas que a gente vê, né? E escuta. E aqui ele já está nos chamando para. Lógico que nesse modo a gente vai, né, tentar se proteger, lógico, nossa reação natural. Ou tem gente que fica paralisado. Mas o que eu quero falar é que nós devemos alimentar nossas mentes e nossos corações de bons sentimentos, né, e de bons pensamentos. Se repetimos continuamente as mentiras e a vergonha com as quais vivemos por tanto tempo, nossa vida será colorida com escuridão e desespero. Mas se nos saturarmos de verdade, perdão, nossa vida será vibrante e completa. Na atitude mental positiva de Napoleão Hill, ele fala assim: atitude mental positiva é a atitude mental correta. Qual é a atitude mental correta? Geralmente é composta pelas características boas, simbolizadas por palavras como fé, integridade, esperança, otimismo, coragem, iniciativa, generosidade, tolerância, tato, amabilidade e bom senso. A atitude mental negativa tem características opostas à atitude mental positiva. Então, a psicologia positiva ela é um movimento científico multidisciplinar. E nós acreditamos, como agentes do florescimento, nós acreditamos que existe uma natureza essencialmente boa e que a busca última do ser humano é ser feliz, é a felicidade. E a felicidade está relacionada ao exercício voluntário das virtudes. Guardem bem isso, essa frase. A felicidade está relacionada ao exercício voluntário das virtudes. Então, há três caminhos cientificamente comprovados para a felicidade e o bem-estar, né? Temos a vida prazerosa, que é a nossa vida são prazeres fugazes por definição e, em geral, desaparece subitamente. Ou seja, a gente tem picos de prazer. Eu comer chocolate todo dia, eu tenho um pico de prazer quando eu como chocolate, mas a consequência vem a longo prazo, né? Ou comer sanduíche, né? É só uma analogia, mas aí a gente tem consumo, né? Pessoa que gosta de comprar, 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 ou vai no shopping, quer para pagar uma conta, mas aí ela vê, uma loja lá tem uma promoção, aí ela vai lá ver o que que é que está tendo promoção e acaba gastando o que não deveria, né? Ou seja, ela está satisfazendo algo dentro, né? Vivendo uma vida prazerosa. Ou tem gente que leva uma vida prazerosa também na parte sexual, né? Ou seja, tem picos de prazer, mas a consequência a longo prazo é negativa, né? Entre outras coisas que nós poderíamos falar aqui. Temos a vida engajada e a vida, ou vida boa, né? Que é 20% em flow. E identificando e utilizando as forças de caráter, né, e os talentos pessoais nas atividades diárias. Ou seja, a gente ter o nosso objetivo e a gente conseguir estar em atenção plena, presente aqui e ver que o negócio está fluindo, nossa vida está em flow e eu estou sempre utilizando as minhas forças de caráter. E a vida significativa. A vida significativa nos fala assim, que nós pertencemos e servimos a algo que nós acreditamos ser maior do que nós. As pessoas que vivem por propósito, missão, vocação de vida. Aí aqui, Martin Seligman, né, que é o pai da psicologia positiva moderna, e seus colegas identificaram várias áreas de foco dentro da psicologia positiva, incluindo esse P aqui significa emoção positiva, né? Estudar emoções como felicidade, gratidão, alegria e entender como cultivá-las para melhorar o bem-estar emocional. O E significa engajamento, que é investigar atividades e experiências que permitem as pessoas entrar em um estado de fluxo
onde estão completamente imersas e focadas em uma tarefa, proporcionando um senso de realização e satisfação. O R é explorar a importância dos relacionamentos saudáveis e apoio social para o bem-estar emocional e psicológico. Isso daqui é o R de relacionamentos positivos. Nós temos o M, que é de significado e propósito, que é examinar como encontrar significado na vida e estabelecer metas significativas pode levar a uma vida mais satisfatória. Nós temos o A também, que significa realização, focar no desenvolvimento e aplicação de forças pessoais, talentos e habilidades para alcançar metas e realizações significativas. E mais tarde entrou o H, que é de saúde, ou outras linhas falam que é vitalidade, né? H ou V. Você vai encontrar aqui H ou V, né? De vitalidade. Aí ele quer dizer aqui que saúde envolve cuidar do seu corpo físico e mental, incluindo exercícios regulares, alimentação saudável, sono adequado e práticas que promovem a saúde mental. Eu participei recentemente de um seminário com o Dr. Daniel Bert, sobre transtornos mentais de quem é a culpa. E ele falou muito sobre as consequências de quem não tem um bom sono, né? Tem várias consequências ruins. E por que as forças de caráter são importantes, né? Quando as pessoas conhecem e usam suas forças de caráter e são capazes de lidar melhor com o estresse, resolver problemas de maneira eficaz e alcançar objetivos pessoais e profissionais. As forças de caráter também contribuem para a construção dos relacionamentos positivos e para a criação de comunidades mais mais bem-estar, com mais bem-estar, resilientes e com garra. Então, as forças de caráter e as virtudes, as forças de caráter são pontes que são pontes para as virtudes. É por meio das forças de caráter que nós experimentamos as virtudes, que logo mais nós veremos aqui quais são. E as forças de caráter podem ser desenvolvidas por meio de práticas diárias, né? Ou seja, a gente deve ter conhecimento, saber quais são as forças de caráter e interagir com elas, né, no nosso dia a dia, levando elas para o nosso dia a dia com consciência de que eu estou usando e eu consegui perceber quando eu estou usando e conseguir perceber a da outra pessoa com qual eu estou interagindo e saber como administrar, né? Quando eu estou usando demais, que aí já dá uma deficiência, né? Ou saber quando eu estou usando de menos e eu precisaria usar mais, né? Por exemplo, em relacionamentos, poxa, eu estou usando menos bondade, né, com o meu parceiro ou com o meu filho, né? Então eu preciso trazer o equilíbrio utilizando o autocontrole. Opa, deixa eu ter uma tendência a agir com pouca generosidade e bondade com meu parceiro, então eu preciso ter o autocontrole para mim poder aumentar essa minha generosidade, a minha bondade com meu parceiro, porque é meu parceiro, né? E isso é um exemplo, né? É importante desenvolver as forças de caráter, é um processo contínuo que requer prática e perseverança. Então, não basta eu só ter essa palestra e ficar por isso mesmo. Então, o ideal seria nós, você participar de um ambiente que te fortaleça dessa forma, né? E a valorização das forças de caráter convida cada pessoa a descobrir e valorizar suas forças de caráter, reconhecendo seu potencial para viver uma vida plena e contribuir para um mundo melhor. E eu coloquei aqui esse braço musculoso segurando um peso, que é para lembrar de falar que as forças de caráter, todos nós temos, elas são 24 forças de caráter, todos nós temos, né? Assim como um corpo tem as suas musculaturas, mas por
por não ir para academia, né? Essa musculatura não aparece, o tônus muscular não aparece. É a mesma coisa as forças de caráter. Então, se eu for para academia, eu vou ter mais tônus muscular, não é? E assim a mesma coisa com as forças de caráter e as virtudes. E aqui nessa imagem nós completamos, né, a nossa ideia. Mas assim, a psicologia positiva não ignora os aspectos negativos da vida, como vamos ver nessa imagem também, mas busca equilibrar a atenção dada às experiências e emoções positivas para promover uma visão mais holística do bem-estar humano, né? A gente não quer entrar nas águas escuras do pessimismo, que é a gente entrando nas águas escuras do pessimismo, a gente vai pintando a nossa vida de preto, né? Aí vai dar outras doenças ou transtornos mentais por conta de entrar nessa água. E ao focar nas forças e virtudes humanas, a psicologia positiva oferece uma perspectiva positiva sobre o que significa viver uma vida gratificante e significativa. Então aqui nós temos o volante, né? Que nos dá, que é o que dá a direção ao barco, né? E o volante aqui está nos nossos valores, ou quem você quer ser, né? E ali inclui nossos valores. Aqui na vela, nós temos as forças, né? Quais são as suas forças? Quais forças nós vamos usar também para ir em direção àquilo que a gente quer? E aqui nós temos a beira-mar, a influência social, são nosso apoio social, né? Que são os nossos apoiadores, as pessoas conservadoras. Aqui nós temos também, podemos ter vazamentos, todos nós temos vazamentos, né? Que são nossas fraquezas, os obstáculos, problemas pessoais ou limitações que impedem a vida baseada em valores. E aqui nós temos a água, que é a situação ou meio ambiente, ou circunstâncias fáceis, calmas, águas calmas, né? Ou difíceis, então são águas turbulentas. E aqui o farol, que são os marcos importantes, quais são os indicadores de sucesso, né? Que é aquilo que eu puxo, eu estou em direção, estou indo na direção certa. Aí eu pedi um sinal, estou na direção certa. Isso foi um sinal, serve de sinal para mim. E quando a gente fala assim, quando a gente está passando por certas coisas, né? A gente fica assim meio, não vou conseguir, eu acho que eu não vou conseguir, né? Aí lembra da história do espanador. Então lembra a história, como que aconteceu algo que aconteceu que tu achava que não ia conseguir, você conseguiu de certa forma, e como isso aconteceu, lembra sempre. E quando você lembrar disso, você agradece de novo. Quando você abre esse estado de agradecimento, o seu foco mental sai do negativo e passa para o positivo. Aí você vai começar a enxergar novas possibilidades, de novo. Por isso que é importante agradecer, né? Tudo, por ontem, por hoje, por agora e pelas coisas futuras. É importante compreender que essa linguagem das forças de caráter não é uma compilação aleatória de palavras positivas, muito pelo contrário, pois ela é o resultado de um projeto de 3 anos da colaboração entre cientistas, lideradas por Chris Perkins, Mark Seligman, lideraram 55 cientistas bem conhecidos no projeto de anos, que envolveu uma extensa revisão histórica e análise do melhor pensamento sobre o tema do caráter na filosofia, ética das virtudes, educação moral, psicologia e teologia dos últimos 2.500 anos. Esse aqui é o pai, né, da psicologia positiva moderna, Matt Seligman. Aqui é o Chris Peterson, já falecido, e Csikszentmihalyi, se eu falei certo, também falecido. É o pai do flow, quem inventou a teoria do flow.
Inventou não, quem nos trouxe, né, para esse tempo. E aqui são as forças e as virtudes, né, em qual a gente só vai dar uma passada rápida por meio delas. Então, a eu essa daqui é a virtude da sabedoria, e eu experimento a virtude da sabedoria por meio da perspectiva, do critério, do amor ao aprendizado, curiosidade, criatividade, que são qualidades cognitivas que envolvem a aquisição e o uso do conhecimento. Então, é por meio delas que eu vou experimentar a virtude da sabedoria. E aqui, por meio do autocontrole, prudência, humildade, perdão, eu experimento a virtude da temperança, que acho que são forças que nos protegem contra os excessos. Aqui nós teremos a inteligência social, amor e generosidade, que experimenta a virtude da humanidade, que são forças pessoais que envolvem relacionamentos humanos. Aqui nós experimentamos a justiça, a virtude da justiça por meio do trabalho em equipe, liderança e equidade. São forças cívicas que garantem uma vida saudável em comunidade. Aqui nós experimentamos a virtude da coragem por meio da vitalidade, perseverança, integridade e bravura, que são forças emocionais que envolvem determinação de encarar propósitos e objetivos, apesar de oposições e obstáculos. Aqui, a última virtude, nós experimentamos a transcendência através da espiritualidade, humor, esperança, gratidão e apreciação à beleza e excelência. E são forças pessoais que nos conectam com a amplitude do universo e dão sentido à nossa vida. Da mesma forma que a coragem, a moderação ou a temperança podem ser pensadas como uma dupla que tem a ver com ação e contenção, humanidade e justiça, como relacionamentos com o indivíduo e o grupo, a transcendência pode ser constatada com a sabedoria. Sabedoria tem a ver com acumular conhecimento e usá-lo para conseguir o bem para si e para os outros. As forças transcendentes se relacionam com o fato de aceitar que há coisas que jamais saberemos e entenderemos plenamente. Tais forças nos levam a reconhecer as limitações do nosso saber e usar esse reconhecimento a serviço do bem. Então, aqui é uma maneira que nós utilizamos, né, as forças e as virtudes. Então, aqui nós usamos as forças, 24 forças, no contexto de relacionamentos, trabalho, diálogo interior, comunidade, e aqui são os temas situacionais, que eu ouvir meu cônjuge, então eu preciso utilizar depois de um dia de trabalho, né? Então, se a pessoa está cansada, então eu preciso usar a força do quê? Do amor, né? Para ouvir o meu cônjuge após o trabalho, ajudar meus filhos com lição de casa, né? Então entra ali a sabedoria lá com a força do amor ao aprendizado, do amor também. Colaborar no trabalho, trabalho em equipe, e na reunião de equipe, né? Recolher o lixo em seu bairro, né? Então, cada tema situacional desse, a gente vem atuando com as nossas forças de caráter, que é por meio delas que nós experimentamos as virtudes. Então, aqui, rapidamente, né, eu trouxe aqui a virtude da transcendência. Aqui está o uso ideal das forças da transcendência, né, que é a apreciação, a beleza, por exemplo, né? Então, o uso ideal seria vendo a vida por detrás das coisas, admiração, maravilha na presença da beleza. É o caminhão de lixo que está passando aqui. A admiração pela excelência também, né? Então, nós temos a subutilização, quando eu uso de menos essa força de caráter. Quando o meu músculo está muito sem ser usado. Então, alheio, né? Está preso no piloto automático, inconsciência, não consegue apreciar, não está aberto, né?
Tá no piloto automático, só, tipo, robôzinho. Depois. E aqui é o uso excessivo, né? A gente pode falar que essa pessoa é snob, perfeccionista demais, intolerante, quando eu uso demais dessa força. Ou tem gente, ou nós podemos também falar assim, que, por exemplo, pessoa que, bora pegar a espiritualidade aqui, pessoa que usa demais tem a força da espiritualidade na sua top 5, que a gente chama, que são as forças de topo. Tem um formulário que nós preenchemos, e esse formulário é um teste, e nós temos um ranking das nossas 24 forças de caráter, né? E, por exemplo, em meio às minhas 5 primeiras, lá está a espiritualidade, que são as forças que eu mais uso no meu dia a dia, que são as forças que me representam geralmente. E está lá a espiritualidade. E eu pego uma outra pessoa, né? Por exemplo, faz parte da minha equipe lá de trabalho, e as 5 últimas dela, que a espiritualidade está lá como 24, a força 24. Então, ela vai olhar para mim, provavelmente, e me ver como fanático, rígido ou mais sagrado do que eu. Então, se eu souber que eu tenho essas 5, entre as minhas 5 primeiras, espiritualidade, e essa pessoa tem entre as 5 últimas dela, a gente tem que puxar uma força lá da temperança. Qual é? Autocontrole, né? Eu sei que fulano de tal pode me ver dessa forma, eu não preciso discutir com ele, não preciso, eu só preciso do autocontrole para moderar ali, né? E aqui nós temos a história de José. Grandes lições de vida que aprendemos com a história de José, filho de Jacó. Então, José, ele foi traído pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, né? Como escravo, porque ele era o filho mais novo de Jacó, e os irmãos tinham inveja, ciúme dele. Então, ele foi vendido, né? Jogado no buraco, vendido pelos irmãos. Depois ele foi parar numa prisão porque mulher de Potifar queria ter relações com ele. Ele não quis, então ela aprontou com ele. E se a gente olhar esses pontos da história de José, a gente vai ver que a vida dele não estava indo muito bem, né? E era uma vida ruim. Mas a gente sabe como, para onde vai a história, né? Lá na prisão ele faz amizade com o carcereiro Mor, e revela 2 sonhos lá, que é o sonho do copeiro e do padeiro, né? O padeiro morre e o copeiro é solto. E quando o copeiro é solto, ele fala: Olha, lembra de mim, né? Quando estiver lá com. Quando estiver lá no palácio. Aí tá, aí a pessoa lá do palácio, né? O comandante dele lá teve um sonho e queria, porque queria saber o que esse sonho significava, e ninguém estava ajudando, então o copeiro ficou sabendo e lembrou, aí que ele lembrou de José, né? Antes ele tinha esquecido José. E então mandou chamar José. Aí José revelou o sonho, né? Do homem lá. E, e então, daqui a pouco ele se transforma, ele vira, né, governador do Egito e salva o Egito da fome. E aqui diz que, devido ao que aconteceu com José, sua família foi poupada da fome, assim como toda a terra do Egito. Né? Agora, como que José aguentou firme até ali? Né? Então, aqui nós temos o perdão nos protege do ódio, a humildade nos protege da arrogância, a prudência nos protege das más escolhas, a autorregulação, o autocontrole nos protege da vida indisciplinada.
Com certeza, José usou todas as suas forças no máximo. E tem uma força que ele não coloca aqui, a força da espiritualidade, né? Porque José acreditava fazer parte de algo maior do que ele. E é por meio da espiritualidade, da transcendência, que ele conseguiu ter tudo isso, né? E quando José ainda estava passando pelas circunstâncias que ele estava passando, Deus falava assim, está escrito lá que José prosperava, né? E Deus fez prosperar a vida de José. E aplicando de forma consciente as 24 forças de caráter, elas evitam que nós possamos causar danos aos outros, ao grupo e à comunidade. Como anda o coração das pessoas à nossa volta, inclusive o nosso? Então, a gente deve fazer esse exame interno, deve conhecer, né, das nossas forças, nossas virtudes, para que nós possamos aplicá-la com mais consciência no nosso dia a dia e terminar bem. Aqui eu trago um pouquinho também do Viktor Frankl, né, que ele foi ele ele viveu em 4 campos de concentração, né? Nessa época ele já estudava a parte da psique humana, né? Mas ele, como ele era parte judeu, ele foi para dentro dos campos de concentração, a família dele foi junto, né? Não com ele, mas foi morta também, a família dele, e ele fala que o nosso sofrimento tem que ter um sentido, né? Temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento, ele fala, no seu livro Em Busca de Sentido. Então, durante que ele passava, né, pelas coisas que ele passou, pessoas acabavam querendo tirar a própria vida, mas aquelas que se manteram firmes até o fim, né, colocando uma forma de pensar diferente, né, como o Viktor Frankl falou, ele trouxe, através desse sofrimento dele, a teoria da logoterapia, que é uma terapia de sentido, de vida, que até hoje serve para gente. Então, trouxe um presente através do sofrimento dele, e trouxe um presente para nós. E o objetivo é aplicar as forças de caráter para progredir ao longo da vida. Progredir significa funcionar no nosso potencial pleno, aproveitar ao máximo as oportunidades, administrar e aprender com as adversidades. É criar oportunidades e experiências positivas enquanto se lida com dificuldade, com resiliência e garra. E aqui é o site onde você pode fazer o seu teste das forças de caráter e as virtudes, que é uma dinâmica, que são todas as 24 forças de caráter e essas virtudes. E um evento, as pessoas podem fazer seus próprios planos, mas Deus tem o controle sobre o destino delas e orienta seus passos de acordo com a sua vontade. É uma reflexão sobre a importância da confiança e da fé em Deus, mesmo quando planejamos nossas vidas, né? A gente tem que ter para onde ir, mas saber que as coisas que nós iremos passar faz parte da gente amadurecer internamente, muitas das vezes, para conseguir ser aquela pessoa ou atingir aquele objetivo que nós queremos, né? Como a gente tem que levar a vida, como eu estou sendo preparada para mim governar o Egito, por exemplo, né? Ou estou sendo preparada para mim entregar um livro, uma teoria, uma terapia para o mundo. Então, meu sofrimento tem sentido e eu não posso rejeitá-lo, mas passar com as nossas forças, né? Ser resiliente e passar com garra. E a Bíblia nos ensina em Filipenses 4:8, isso me tirou de um episódio de pânico, síndrome do pânico, de 3 dias, quando eu li isso daqui.
Fixe seus pensamentos no que é verdadeiro, honrado, correto, puro, amável, admirável. Pense em coisas excelentes e dignas de louvor. Porque a gente tem uma tendência negativa a pensar ruim, a pensar mal. E se a gente não mudar esse interruptor, a gente vai sofrer demais, além da conta. E eu estava passando por 3 dias de síndrome do pânico, achando que eu estava sendo perseguida. E qualquer coisa me fazia ter sentimentos, pensamentos e sentimentos dessa forma, de que eu estava sendo perseguida e que está acontecendo alguma coisa ao meu redor, mas é porque eu não tinha autoconhecimento de quem eu era, não tinha conhecimento de quem eu era. E então eu pego, leio esse daqui, fixe seus pensamentos. Aí eu, ao ler essa palavra, gente, aí a Bíblia começou a fazer mais sentido para mim. Ou seja, aquilo que eu estava tendo como informação aqui, né, pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, através de televisão que eu assistia, de coisas que eu consumia aqui, estava alimentando e aumentando algo dentro de mim. Isso me fez ter pânico, porque qualquer coisinha era sinal daquilo que estava acontecendo, era realidade para mim. E, e quando eu li isso aqui, aí eu entendi. E se tornou muito mais real aquilo lá, que os meus olhos, meus ouvidos se alimentam o meu interior, a maneira que eu penso e sinto. E a minha realidade, a minha percepção vai ser diferente. E quando eu disse aqui, isso fez muito mais sentido para mim. E passou a ser parte do meu legado, na minha missão de vida, levar essa palavra adiante. Por isso, mentalidade positiva. Sua mente é um talismã secreto, de um lado dominado pelas letras atitude mental positiva e por outro alimentado pelas letras atitude mental negativa. Uma atitude positiva irá naturalmente atrair sucesso e prosperidade. A atitude negativa vai roubá-lo de tudo que torna a sua vida digna de ser vivida. Seu sucesso, saúde, felicidade e riqueza dependem de qual lado você irá usar. A escolha é sua. O maior poder que nós temos é o poder da nossa escolha, daquilo que eu penso e sinto, daquilo que eu alimento o meu ser. Esse é o nosso maior poder. Algumas referências. Obrigada! Comente, compartilha, curte, tá bom? E eu desejo sucesso à sua vida. Obrigada.